Olá pessoal, tudo bom com vocês? Por incrível que pareça, eu ainda não tinha lido toda a codificação de Allan Kardec, o Pentateuco Espírita, né? Eu li o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro que a gente acaba todo mundo lendo, né? O primeiro que indicam sempre. Li o Evangelho também, que é um livro bem básico, que estão sempre falando no Centro Espírita. Li o Livro dos Médiuns quando eu fiz o curso, né? Eu fiz o curso lá dentro do Centro Espírita, mas eu havia deixado de lado o livro O Céu e o Inferno e deixei de lado também a Gênesis. Acabei nunca lendo. E eu peguei lá da minha biblioteca e resolvi ler aí O Céu e o Inferno, da Allan Kardec, tá? Da FEB aqui. E, rapaz, o livro é muito legal, ele é muito bom, esse do Céu e Inferno. Ele começa fazendo uma boa explicação ali, falando sobre Deus no início, muito semelhante ao que se fala lá no Livro dos Espíritos, mas depois ele entra falando ali sobre questões de felicidade, e aí ele vai falar sobre as questões do que seria o céu e do que seria o inferno. Colocando ali na questão do céu, ele faz uma abordagem bem legal falando de Telêmaco e de como o filósofo viu essa questão do céu. E aí ele vai entrar ali nas concepções cristãs, católicas, etc. E aí ele vai indo. Eu tô ainda praticamente no começo do livro, não li tanta coisa ainda do livro, mas realmente assim eu tô achando muito bom o livro. E bem filosófico, bastante reflexão. Eu tô sublinhando várias coisas, adotando várias coisas e tô me agradando muito da leitura. E por isso trago para vocês essa dica também. Então, quem não leu ainda O Céu e o Inferno, vale a pena, pessoal, vale a pena. Ele é um livro muito legal de ler. É uma leitura, claro, um pouco mais rebuscada, mas vale a pena, vale o esforço. É um livro bastante filosófico, de bastante reflexão. Tem alguns pontos que às vezes eu discordo. Kardec vivia numa época onde ele era fruto do seu tempo, né? Kardec, ele tinha algumas concepções que na minha opinião são até um tanto quanto racistas, né? Mas isso devido, claro, à própria época que se vivia. Europa, né? A Europa sempre se colocou como superior aos outros povos, e ele, como um europeu francês, tinha uma ideia, na minha opinião, um tanto quanto racista. Quando ele fala, por exemplo, dos outros povos, digamos, indígenas, etc., como selvagens, né? Os povos selvagens. E que esses povos selvagens terão, então, que evoluir para chegar a ser como os povos europeus, né? Uma afirmação que não é legal para o nosso tempo. Mas também ele fala algo bastante interessante que eu achei ali, que ele diz assim, que os conhecimentos que se adquirem num determinado momento é aquilo que pode ser passado para as pessoas naquela época, naquele momento. Então, quando Jesus foi lá falar em parábolas, lá há 2000 anos atrás, era necessário que se fosse passado dessa forma o conhecimento. Se Jesus começasse a falar de pluralidade de mundos, vida após a morte, que não era um assunto que se falava muito entre os judeus na época, lembrando que Jesus era judeu, vivia numa comunidade que era judaica, então, de repente chegar com ideias desse tipo, poderia ser muito mal interpretada, muito mal entendida. Então, o conhecimento para aquela época, para aquele tempo, era aquele que foi passado. Com o tempo se vai evoluindo em questão de conhecimento, se vai evoluindo em questão de tecnologia, de ciência e tudo mais, né? E a gente vai se tornando mais preparado para entender determinadas temáticas, para apreender novos conhecimentos. Então, dessa forma, acontece em todas as épocas, né? E a época de Kardec não é diferente. A época de Kardec, ele
tinha aquele ranço ainda bastante racista, que posteriormente, graças a Deus, na nossa época, está diminuindo muito, e se há uma conscientização muito maior sobre essas coisas, né? Então, na minha opinião, tem esses pontos, e o que é o mínimo do livro. Digamos que 99% do livro é fantástico, e aí tem alguma coisinha que o outro, é claro, que a gente sempre tem que buscar refletir. O Kardec, ele não estava lançando nenhum dogma aqui, mas sim grandes reflexões, e penso que como grandes reflexões é justamente para ser feito isso, refletir, pensar sobre o que está sendo dito ali. Ele faz uma reflexão muito grande aqui sobre o panteísmo também, e sobre as formas de Deus, né, de se compreender Deus, que eu acredito que daria uma boa de uma discussão. Mas enfim, o livro é fantástico, muito bom. Não é um livro de perguntas e respostas, pelo menos por enquanto, como é o Livro dos Espíritos, mas é um livro que flui muito bem a leitura. É isso aí, pessoal. Até a próxima.